إني أذكر نسوة ورجالا ما كل حب. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Hoje temos dois homens, temos o nosso convidado especial, saiu de longe para vir participar do nosso programa, para trazer este conselho para vocês. O do outro lado, o meu lado esquerdo, é o nosso convidado já conhecido. As mulheres chamam de polêmico, porque ele tem abordado assuntos que em algum momento mexem com a realidade das mulheres, mas são realidades e as realidades devem chegar à tona. E as verdades em algum momento doem, mas devem ser abordadas. E desde já primeiro quero saudar os meus convidados, sejam bem-vindos. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bem-vindo ao nosso programa. É pela primeira vez que participa do nosso programa. Depois deixamos espaço para a vossa apresentação mais tarde. E aqui do estudado, como está? Alhamdulillah, está tudo bem. Mashallah. Hoje não fugimos à nossa regra, que é de abordar temas que têm nada a ver com a nossa sociedade, porque é com esta sociedade que nós precisamos chegar onde nós queremos chegar, que é alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos um problema que nós queremos abordar aqui hoje, que os nossos internautas também devem estar dentro do mesmo problema. Primeiro, queremos deixar a apresentação do nosso Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvores pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, saudações sejam derramadas ao nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o selo da profecia. Aqui está Qasim Istanbul Mari, como todos me conhecem. Vamos, inshallah, debruçar esses assuntos aqui juntos, inshallah, para que tenhamos um conhecimento sólido, inshallah. Jazakumullah khair. Mashallah. Jazakumullah khair. Mashallah. O nosso tema de hoje é sobre a crise em casamentos. Está sabido, todos nós sabemos que há crise em casamentos. As mulheres muçulmanas estão a precisar de casamento. Isto é sabido. Só ignora quem pode ignorar. E os homens muçulmanos também estão em crise, em casamentos, não no casamento. E o que tem se notado é que os homens têm a possibilidade de casar com mais de uma. O homem muçulmano tem a possibilidade de casar com mais de uma. As mulheres muçulmanas sabem disso. E as não muçulmanas também sabem. Mas aqui nota-se um ponto em que as mulheres, em algum momento, não estão a par desta situação, de ser a segunda ou ser a terceira. Não aceitam. Pese embora a religião delas diga isso, que podem ser a segunda, pode ser a terceira, assim como a quarta, que é o limite. Agora, elas até submetem-se a assuntos de vergonha, por exemplo. Aceitam ser amantes do muçulmano, mas não aceitam ser a segunda de um muçulmano. Aqui nós queremos encontrar quais são os fatores que podem motivar a estas realidades. Então, os recados estão dados e vamos aos fatos. Qual poderia ser o problema? O problema está com os homens que não conseguem seguir a regra da poligamia? O problema é da desinformação que as mulheres muçulmanas têm? Ou não, as mulheres não estão preparadas para este fato? Não. Pela esquerda, inshallah. Amém, barakallahu fikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Mashallah, indo concretamente a esta questão que me é colocada, eu quando faço minhas análises, eu acho que o problema está em ambas partes. Tanto nos homens muçulmanos, tanto nas mulheres. Começando principalmente um pouco nos homens. Primeiro é que Allah subhanahu wa ta'ala já deu essa prerrogativa de o homem ter a mais de uma mulher, no máximo 4 mulheres, de acordo com o Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Corão. Os homens, em algum momento, não são sérios. Nós, como muçulmanos, não somos sérios. É aquilo que o nosso ilustre Sheikh Umar Ayuba tem dito. Se tu queres casar 2, 3, 4, tem que ser um difodi, né? Tem que ser difodi.
não tendo a capacidade, neste caso, para que você tenha essas mulheres, então cria um pouco de deslize na concepção das mulheres. E também outra coisa é a fidelidade. Se você não é fiel na uma, dificilmente vai ser fiel na duas. E dificilmente vai ser fiel em todas essas quatro. Primeiro é você ser fiel na uma. A esta uma, vendo a sua sinceridade, a sua fidelidade, tenho a certeza que se você lhe coloca uma certa preocupação em querer casar a segunda, acredito que esta mulher, tendo conhecimentos sólidos do Islã, ela realmente vai acreditar nas suas palavras. Primeiro é que você é honesto, é sincero naquilo que tu fazes. Segundo, nas mulheres, se nós formos analisar uma coisa, as mulheres que não aceitam serem a segunda ou a terceira, o maior número são muçulmanas. Não é? Se tu vais para uma não muçulmana, ela vai aceitar. Ela aceita. Mas a muçulmana dificilmente ela aceita, a não ser aquela muçulmana que já tem o conhecimento do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta sim. E ela até pode não ter um conhecimento sólido, mas por receio de perder o seu marido, ela pode dizer que pá, tudo bem, eu aceito. Até que te dá uma condição. Aceito que tu cases a segunda esposa, mas os filhos dela não podem vir aqui. Não é? A roupa que tu vais vestir lá não pode ficar com ela aqui. Então, eu acho que é basicamente falta de conhecimento. Em contrapartida, as cafres não têm conhecimento, mas dão esta prerrogativa de poderem serem poligamiadas. Temos que fazer um esforço de modo a sensibilizar as nossas irmãs muçulmanas e os nossos irmãos muçulmanos para que eles sejam realistas, sejam homens coesos, sejam homens sinceros naquilo que é a respeito do casamento. Muito bem. E vamos fazer do outro lado. Muito bem. Sobre a mesma pergunta. Dizíamos, as mulheres muçulmanas, assim como não muçulmanas, têm conhecimento do assunto sobre a poligamia. Que um muçulmano tem a prerrogativa de ter 2, 3 ou 4. Mas mesmo sabendo, por exemplo, no caso das muçulmanas, aceitam ser amante do muçulmano e não aceitam ser a segunda. Aqui qual seria o problema? A informação, a culpa poderíamos dar os álamos que não estão a difundir, não estão a propagar a mensagem como devia ser em relação à poligamia para as mulheres? Esta é a primeira questão. A segunda questão, será que o problema é dos homens que não conseguem seguir a par e passo os passos da poligamia? Ou o problema é das mulheres que não estão preparadas para este ato? Saudar a todos os ouvintes com o salam, indo no assunto da forma como eu percebi. Allah ter permitido a poligamia, quem tem o direito de poligamiar é o homem. Sendo o homem, se há dificuldades, se há escassez dos lares ou dos casamentos, a culpa é dos homens. Porque os homens é que casam. Dificilmente uma mulher vai dizer para seu marido, ela tem que ter muito imã, dizer amor, podes ir casar outra. Ou ela está doente, não está a conseguir te atender como deve ser, tem alguma doença que os médicos aconselharam a não se esforçar muito, ou o imã dele é muito alto, que não é casos comuns. Se a mulher dizer é para amor, podes ir casar outra. Então, o problema é dos homens. Não são as mulheres. As mulheres nunca aceitaram ser poligamiada
e nunca negaram. Quem faz elas mostrarem que estão a negar são os homens. Eu paro por aí. Muito bem. Eu paro por aí. Muito bem. Aqui encontramos um ponto deste lado e encontramos outro ponto do outro lado. É que deste lado é que há infidelidade nos homens. Talvez que podemos concluir. Há infidelidade nos homens. Em algum momento o nível de preparação dos homens também não é adequado para enfrentar essa realidade. Mas aqui encontramos um ponto. É que a mesma mulher muçulmana, por exemplo, tem um primeiro marido. Se ele parte para a segunda, ela até diz, eu me dispenso. Prefiro ficar com esta uma e eu saio da relação. Mesmo sabendo que tem uma realidade aqui, crianças, o que. Ela prefere sair da relação do que ela, que é a primeira, ter a outra por cima dela. O problema é do homem. Certo? Podemos contar na sociedade, ou aqui o painelista pode me dizer, ou o moderador do programa, se já viu isso na sociedade, umas 5 mulheres no número de 100 que desistiram dos seus lares porque os seus maridos casaram a outra mulher. Isso só ouvimos. Muitas das vezes é ameaça, mas como realidade, muito pouco se nota, por causa de mesmo a culpa ser dos homens. Se acontece essas poucas vezes, os homens é que são culpados. Muito bem. Ainda continua a bater na tecla que a culpa é dos homens. Sim. Mas podemos passar a palavra para o outro lado. O irmão Yusuf, Sheikh Yusuf, está a dizer que a culpa é dos homens. E eu lanço culpa nas duas vertentes. E sempre é assim. Homens e mulheres. Os dois são cúmplices. Se nós formos a voltar na antiguidade, o tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela em algum momento sentiu-se mal de saúde, estava cansada pelo trabalho feito durante o dia, mas ela vendo aquela necessidade que meu marido precisa de mim, foi à casa da outra, acolhe nosso marido. Isto por causa de o quê? Por causa do comportamento, não é? A atitude que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha. Não vamos longe. Depois do falecimento de Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, a 10ª esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Habib, ela casava-se com um homem chamado Ubaidullah. Depois, Ubaidullah levou ela para o cristianismo. Mas passando algum tempo, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ouviu que o marido já havia perdido a vida. E Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam enviou um convite para o Najash. O Najash, o rei da Abissínia. Se eu preciso casar ela. Por que ela aceitou Habib? Porque ela viu a honestidade, a sinceridade, a prudência, a compaixão que Nabi sallallahu alaihi wa sallam tinha. Um homem digno. Primeiro aqui, para que as nossas esposas possam dar-se prerrogativa, dizer, vá casar. Primeiro a maturidade, a postura dentro de casa. Agora ela sabe dizer que tal fulano já tem volta de 5 namoradas e ela quer casar a segunda. Ela vai te perguntar, você já tem 5 namoradas? Ainda quer a segunda esposa, vais conseguir? Você não dá o devido valor em casa, o devido respeito e consideração. Então, acima de tudo isso, o base é a boa conduta dentro de casa. Das duas partes? Das duas partes. Não tem nada a ver com homem nem mulher. Não tem nada a ver de homem ou mulher. Se você quiser casar a segunda, você, com aquele hikmah, toda a prudência, você falando com a sua esposa. É lógico que você não pode pedir favor, é opção naquilo. Você tem que esclarecer. É como o nosso grande Sheikh Said Habib tem dito.
Da mesma forma como sair esse tempo de frio para o Salatul Fajr, dói, né? Tomar banho, andar esse todo percurso, todo caminho escuro para o Salatul Fajr, é pesado. Ela também vai sentir este pesadelo. Mas ela tem uma parte dentro dela. O meu marido é digno. E eu acredito que ele vai respeitar e vai considerar. Barakallahu fikum. Tem mais um ponto de visão? Eu volto a repisar que a culpa é mesmo nos homens. A falta de sinceridade. Os homens não A são parte dos homens. dos homens. Primeiro começa os homens, continua a frisar nos homens. Os homens não são sinceros. Porque se você gosta de uma mulher, quer casar, e você informa antes de casar que eu gostei de si, e como a nossa religião tem uma abertura, enquanto estivermos juntos, qualquer dia posso casar outra mulher. 2, 3, até 4. Tenho permissão para tal. Ela entra no sistema a saber. Sabendo, naquele momento, é possível dizer, se você tem esse tipo de plano, eu prefiro não entrar. Mas como os homens, poucos são sinceros, entram ali, eu só quero assim, mais ninguém, e não sei o que, a coisa fica essa, a coisa fica essa, a coisa fica aquela. E acabam levando. Chega no lar, 2, 3 meses, 1 ano, por causa de falta de sinceridade dos homens, a maioria deles, A maioria de nós. a maioria de nós, homens, não é? Não casamos pela sunna. Porque se fosse pela sunna, pelo menos 10% dos homens muçulmanos teriam mais de 2, mais de uma. Mas os poucos que casam 2, mais de uma mulher, ou têm alguma dificuldade em casa, não estão a conseguir dar conta do recado, já não está a conseguir ser dado o devido respeito, ou já acabou aquilo que ele esperava, já não está a conseguir, cobiçou alguém, então o único meio é casar. E as coisas não vão longe. São casamentos que duram 1 ano, 2, 3 meses, 6 meses, regressa. Depois ela, a primeira, fica-se considerada mãe grande. Fica-se a orgulhar, que eu já disse que ninguém vai te conseguir. Eu sou o único que consigo te atorar. Foi aí, girou, já casou 1, 2, 3, mas sempre volta. Porque você não é sincero. Eu culpo nós homens. Por quê? Você quando diz para sua mulher firmemente que eu vou ter outra esposa, ela vai trazer questões. Por quê? O que nos está a chegar? Não há necessidade de os homens muçulmanos optarem em poligamiar, em ter segunda esposa, sem deixar o zina. Não tem graça. Não tem graça. Não vai mudar nada. Vai voltar. Porque as bonitas não acabam. Você gostou, viu o único meio, é para tenho que casar. Fica com ela 1 mês, 2, 3, vem outra bonita. Tenho que casar. E o bolso não está a suportar. Solução, acaba voltando para a primeira. Por causa de falta de sinceridade. Como os homens são os que casam, então eu culpo os homens. Muito bem, muito bem. E há casos em que, a não ser que tenha algum ponto para acrescentar? Sim, mashallah. Acho que o moderador já tinha dito que a mulher, vendo isto tudo, que o marido já está para casar a segunda, ela arruma e ela diz que prefere eu ir embora.
Irmãos, não vamos tapar o sol pela peneira. Nós estamos numa sociedade, numa comunidade em que nós conseguimos verificar esses casos. Em que algumas mulheres são perguntadas: estás com teu marido? Não, ele preferiu casar outra, a segunda. E eu não aceito essas brincadeiras. Eu vou cá dos meus pais, vou fazer minha vida. Ok? Porque ela negou ser a segunda, ter uma companheira, outra. Uma irmã, neste caso. Muitos casos, nós já vivemos isso. Já vivemos muitos casos em que as mulheres, quando os maridos optam em casar a segunda, elas largam a relação e seguem seu caminho. Muitos casos. Acho que o moderador também já acompanha. Não, eu já assisti a essas situações. Mesmo querendo fazer menção dos nomes, sim. Eu penso que não é oportuno, mas já assisti a essa situação. É óbvio que muitas mulheres, elas saem. Epa, queres casar a segunda? Pode ir, eu vou no meu caminho. Isto é por causa do quê? Falta de sinceridade, falta de honestidade, falta de imã, falta de taqwa. Envolve muita coisa. Por quê? Você não vai fazer um khutbah do nikah sem que lá existem 2, 3 ayatas que se não estou equivocado, que falam de taqwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Está na taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Está na taqwa. Então, se esta mulher não tem este taqwa, ela onde ela vai se rebelar? Não tem o temor de Allah. Ela não sabe dizer que é aquilo que eu sempre tenho dado o exemplo dos grandes mashaykhs. Por exemplo, o Sheikh Omar Ayub, tem meu respeito, alhamdulillah. Ele diz assim: imagina você no dia da Qiyama, minha irmã, vir no dia da Qiyama a dizer que esse marido era meu só. E as outras irmãs estão lá a prostituir lá na estrada. Quem é a culpada? Teu marido quer casar a segunda, a terceira. Quer salvar aquelas irmãs daquele trilho. Quem é culpada? A culpa não é minha. Eu quero casar e quero minha esposa em casa. E Allah já deu esta prerrogativa de acordo com as minhas possibilidades, neste caso. Mas ela rebela-se, segue o caminho. Então é mais ou menos isso que as nossas irmãs, eu chamo as nossas irmãs, para que tenham o taqwa, tenham o temor de Allah, tenham a sinceridade, tenham o imã muito forte, para que aquelas nossas irmãs que estão lá, solteiras, viúvas, casem-se, tal como as nossas irmãs estão casadas. Jazakumullah khair. Mashallah. E aqui nós olhamos para aquela que larga a relação, mas existe aquela que ainda não entrou no casamento e ela bate o pé no chão. Eu não aceito ser a segunda. Encontramos alimas em algum momento, informadas. Leem Coran. Não sei que tipo de Coran leu, talvez quando chega naquele saltam, não sei. Mas, então, vamos olhar para esta. Esta está largada da relação, porque não quer ter outra irmã. E esta outra não quer ser acompanhada com outra irmã. Ela não aceita ser a segunda. Prefere até viver assim, como está, ou não, ter o homem como amante, em vez de ser esposo. Esse tipo de mulher, como é que nós poderíamos classificar esse tipo de atitude? Esta irmã não tem taqwa. Esta irmã não tem taqwa. Porque se é alima, se é muçulmana, tem um conhecimento básico. Se é muçulmana, não tem nenhum conhecimento, mas ela já ouviu várias vezes vários bayanates. O problema é que não é uma coisa que Nabi sallallahu alaihi wasallam sentou e começou a escrever. Não é uma coisa de um sheikh qualquer que sentou e começou a escrever. É algo inspirado por Allah. Allah é quem revelou este ayat. Não é? Tens capacidade. Casa, primeira, segunda, terceira, quarta. Se não tens, então uma é melhor. Não é? Então esta irmã, vendo que o marido tem tantas capacidades que pode suprir todos esses problemas, tem força, tem dinheiro, tem tudo isto, né? Que é
basicamente aquilo que são as condições para tu poderes casar a segunda, terceira, quarta. Então esta irmã, honestamente falando, não tem taqwa, porque ela está a negar arredondamente o ayat de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah é quem diz, e ela sabe muito bem que o marido tem essas condições. Barakallahu fikum. Nesse âmbito em que as mulheres não querem ser a segunda, aí entra a culpa para o outro lado da mulher. Primeiro, o homem é que vem com dificuldades de tawakkul. Problema grande em que as mulheres que ainda não estão casadas não querem ser segunda, em particular as mais novas, é problema de tawakkul, é rizq que está em jogo. Os homens muçulmanos não querem casar a segunda mulher, mesmo tendo necessidade, porque está a desconfiar Allah subhanahu wa ta'ala. E que Allah nos livre disso. Que Allah nos afaste disso, amém. Começa a reparar a vida que está a levar. Eu não tenho nada, por que vou casar a segunda? Vou estar a dar o quê? Primeiro tenho que fazer casa. Já temos exemplo de muita gente. Eu tenho que fazer minha casa para aquele ali, para meus filhos, pelo menos eu ver, pelo menos ter uma minha mota, aí então começar a ir à segunda. Esse é o problema de tawakkul. A guerra que é risco. Então, a segunda mulher também, que está a negar ser a segunda, está a reparar esse risco mesmo. Como você tem essa mesma crença, essa mesma doença, ela também fica contaminada. Diz que ele não tem nada. Está a viver numa casa precária, para comer é arrasca. Eu vou lhe levar, vamos tratar o quê? É risco esse. Então, os homens esperam, se ganhavam X, até começar a ganhar X, é que começa já a procurar segunda mulher. Então, logo, a primeira entra em rebelião. Por causa de problemas de tawakkul. Que, poxa vida, você estava aqui... Eu te encontrei sem nada. Sem nada, estávamos aqui a pentear, nunca me falou desse assunto. Agora, como Allah subhanahu wa ta'ala já mudou sua vida, você consegue ter um 100. Já quero me trocar. Quero me trocar. Quero dividir com outras pessoas. Por favor, primeiro me faça casa. Primeiro me compra roupa. Primeiro, depois estar a pensar nesse assunto. Sai a culpa onde? No homem. Homem que deixou isto acontecer. Esses grandes homens que estamos a referir, sahabas, iam casar as segundas esposas por necessidade e por ordem. Na condição em que estavam, a mulher já sabia que aquela condição deles está a procurar a si mesmo. Um homem que começa a procurar ter segunda esposa, sem condições visíveis que outras pessoas querem, quando ele ter, não há dificuldade. No dia que ele começou a batalhar antes, que eu vou ter segunda esposa, vem falando em casa, eu preciso. No dia que Allah aumentar o risco, ele cair naquele assunto, já não é susto. O assunto já vinha se falando há muito tempo. Mas um homem, a segunda esposa, é um problema para ele por causa de risco. Você quando diz, irmão, como é que é? Diz, eu vou cair com ele aonde? Nem casa não tenho, estou a alugar. Vou levar segunda esposa para fazer o quê? A culpa é dos homens. Nas meninas, nas quais estão a negar ser a segunda, olha, ser segunda mulher não é obrigatório. Isso não pode ser um bicho de 7 cabeças. Está a negar ser a segunda, deixa. Vai ser quarta, vai ser sexta de uma outra pessoa. Só a alerta que nós queremos deixar aqui é sobre essas que negam, esperam ter bebê, já ser segunda mão, depois vir no jornal que eu estou disponível para ser a segunda.
Nós também não queremos segunda mão. Essa é a escassez que o moderador estava a dizer, essa escassez nos casamentos. Por que há dificuldade? Casamento é lotaria. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que diz que o baraka de uma mulher está em casar cedo e ter filho cedo. Você espera sair de um casamento que você negava ser a segunda, rebelioso por ser a segunda. Agora está a precisar. Está disponível para ser a segunda, porque já é segunda mão. E os homens têm esse parâmetro. Não querem segunda mão. Querem coisas boas, estáveis. Por isso que andamos atrás das meninas. Também o Sunna vem de longe. Musa, quando foi ali no Madiana, na casa daquele velho, disseram para escolher, levou a mais nova. Nenhum homem quer segunda mão, excepto o imã dele ser muito alto para ajudar. É viúva, o marido dela faleceu, deixou filhos, quer ajudar. Esse é imã. Então, a culpa é dos homens. As mulheres que não querem ser segunda, deixa. Há deveres, ordem de Allah Subhanahu wa Ta'ala, quando você nega, o problema é seu. Não é obrigatório ser segunda mulher. Não é obrigatório o homem casar a segunda. Certo. Mas há um porém. Geralmente na nossa sociedade, as pessoas que mais precisam da poligamia são pessoas com menos recursos. Se formos a olhar na sociedade em que nós estamos inseridos, as pessoas que nós achamos mais realizadas só têm uma esposa. Há de encontrar com uma casa, 2, 3 pisos, uma esposa. Mas a pessoa que nós, entre aspas, chamamos pé descalço, sempre está preocupado para ter a segunda, a terceira. Então, qual seria o problema? É do risco em si ou alguma coisa a mais? Que talvez não estamos a entender. Por isso eu disse, a culpa é dos homens. Sempre a culpa recai nos homens. Os homens são os que têm mansão, são os que fazem casa. Quando tem uma esposa, você começa a lhe falar, ou o chefe começa a lhe falar que há a possibilidade de casar mais uma, ajudar, diminuir o índice da prostituição. Ele, por causa do veneno ou a mancha que está lá dentro do tawakkul, para com assuntos de risco, duvidar a Allah Subhanahu wa Ta'ala, começa a fazer menção. Isso tudo aqui que eu fiz depois de ir começar ali zero para outra pessoa, meu dinheiro vai acabar. Esse é que é o problema. O problema é que é risco. Não confiamos em Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meu dinheiro vai acabar. Mas os que não têm é que precisam mais poligamia. Os que não têm precisam de poligamia não por imã. É uma natureza humana. É uma natureza humana o homem ter mais de uma. Como Allah Subhanahu wa Ta'ala sabe sobre isso, por isso limitou o adultério e trouxe essa prorrogação que podes levar 1, 2, 3 para se livrar desse problema. O problema aqui não são as condições, não é o imã. É uma natureza humana. O homem tem uma natureza que quer mais de uma esposa. Precisa. Só que por causa dessa fé e consideração, acaba caindo nos caminhos errados e começa a ver que não há necessidade. Eu não vejo a necessidade, volto a repisar, não vejo a necessidade do homem que evadiu em querer ter segunda esposa. Primeiro tem que fazer tauba. Não tem graça. Fica com essa uma, arrepende-se primeiro, organizar-se, aí começar a procurar. Agora, você vai na segunda esposa, máquina já morreu. Porque já bombou aí não sei aonde. Acredito eu, os homens que têm imã, que têm taqwa, têm uma esposa. A esposa é que reclama. Homens que não andam fora, que têm única esposa, a esposa é que reclama, amor, descansar. E ele diz, a única forma de descansar é eu ter outra. Só. Porque eu preciso. E você não está em condições todos os dias. Elas sozinhas que abrem a brecha que não estou a conseguir. Até vão aparecer intervenientes para muito
É por aí. As pessoas que têm mais dinheiro, poligamia, não. Mas os que poucos têm recurso, é que estão muito interessados com a poligamia. Aqui o problema seria de preparação, organização ou estar estável. Porque se o fator for estabilidade, ele já está estável. Mas bate o pé no chão, eu a segunda, não. Mas os que não têm esses recursos é que estão mais atrás das segundas e das terceiras. Allah, barakallah. É somente para nós podermos voltar lá nos primórdios do Islã. Nabi sallallahu alaihi wasallam, há momentos que não comia, mas as esposas tinham sabr. Há momentos que nós já ouvimos Nabi sallallahu alaihi wasallam amarrava pedras na barriga. 3 dias, aquilo que vem no hadith, 3 luas, sem comer em casa. Imaginemos isto acontecer hoje, nesse exato momento, nessa nossa vida, em que as pessoas, ninguém pode falar de que eu não tenho rizq em casa. Nos tempos de Nabi sallallahu alaihi wasallam e esse nosso tempo. Agora o rizq está abundante. Nós temos excedente, já tem. Você comprou Cheio aí temos arroz para 30 dias, temos farinha para 30 dias, óleo para 30 dias. Aqueles eram pobres, pessoas que necessitavam. Se tinha refeição de almoço, Jantar não tinham. E as pessoas, as suas esposas, tinham sabr. Agora, voltando a essa preocupação, a essa questão, os ricos não atuam e não querem casar a segunda esposa. Mas Allah já lhes deu. Por que você não casa a segunda? Você tem. É óbvio que em algum momento eles podem ter uma desculpa. Porque eles têm dinheiro, mas não têm força. Porque você não vai casar a segunda, a terceira, a quarta. Pode deixar em casa como estante. Fica como? aquele muallak. Você deixa suspensas elas. Está a fazer o quê? Compras uma moto 0 km. Encosta em casa para ficar como mobília. Não está a fazer o uso. Não é? Então, temos que ver se este irmão tem dinheiro, tem tudo ao seu dispor. Tem capacidade, outra capacidade que se diz? Não. Agora, aqueles que são pobres, Allah subhanahu wa ta'ala provavelmente, talvez, lhes deu um pequeno rizq. E Allah lhes concedeu força. O que eu vou chamar a atenção aos nossos estimados irmãos, tanto aquele que tem uma condição mínima e aqueles que têm uma condição máxima, temos que trazer o taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Aquele que tem taqwa, primeiro é trazer o taqwa. Aquilo que o Sheikh Yusuf estava a falar aqui. Eu não consigo alimentar a primeira. Como eu vou conseguir alimentar a segunda? Esta é a mulher que diz, não é? Você não consegue aqui 10 quilos estar ao ar. Como é que você vai trazer? Essa mulher não tem taqwa. Não é? Não tem taqwa. Então, é preciso que nós mobilizemos as nossas irmãs. E nós nos mobilizarmos a nós mesmos. Que temos que trazer a sinceridade em Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah dá sustento a quem Ele quer, de várias formas. E talvez em locais onde você menos espera. Allah concede o rizq. Tem aquele sahaba que veio ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e ele disse: Ya Rasulallah, na minha casa ficamos tantos dias sem comer. O Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou a ele para fazer 2 rakats. Faça 2 rakats, udullah. Faça dua para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vai conceder o rizq. Fez salat. Mas por não ter feito o salat perfeitamente,
com khushu e sinceridade, Allah não aceitou o dua. Rasulullah sallam mandou de novo, faz salat. Quando fez salat pela terceira vez, voltou para casa, perguntou à esposa, vai lá ver lá na bilha. Mexora já estava em cima, mapira já estava em cima, muita comida. MashaAllah. Allah deu sustento. Musa alayhi salatu wassalam, lá dentro da fogueira, quando o pai disse, la tamna'u al-quta, disse, nunca mais vou te dar comida por ter desobedecido a ordem do pai. Ele disse o quê? Allahu yarzuquni. Então, ele tinha essa convicção dentro dele. Allah vai me conceder o rizq. Então, as nossas irmãs, nós mesmos também, os homens, temos falta de taqwa, temos falta de uma convicção que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos conceder o rizq. Muito bem. E temos aqui outro assunto no qual ele fez menção, em que há homens que mesmo podendo casar, quando a primeira diz, se você for a casar, eu vou sair desta relação, por exemplo. E o homem ainda fica a bater na tecla, epa, se eu casar minha mulher, senão vai sair dessa relação. Este tipo de homem, qual é o lugar que nós vamos colocar na situação como um muçulmano? Que ele não pode avançar porque a mulher disse, senão eu vou sair. MashaAllah, barakallah fikum. Perdão. Respondendo a essa questão, é que na verdade ele está indeciso. Se a minha esposa sai, como é que eu fico? Porque na verdade pode ser que ele é quem ama mais a esposa do que ela. Ele é quem ama mais a esposa. Eu amo muito minha esposa. Se porventura a primeira esposa dele, eles já tinham umas certas brincadeiras, certas convivências. Se eu me distanciar, deixar minha esposa, como é que fico? Então, o único medicamento, o único remédio é você sensibilizar a sua esposa. Dando aula, targhib, incentivando. E incentiva ela a prática do salah e as boas ações. E aos poucos vai lhe mostrando os benefícios da poligamia. A poligamia não tem prejuízo, não. Benefícios. Essa é uma outra matéria, inshallah, que iremos tratar oportunamente. Agora, balançando este tipo de homem. Bem, existem muitos homens que aparentemente não são homens. Então, como podemos chamar? Tá bom, tem a masculinidade. Da onde, em que lugar? Esse tipo de homem não é macho. Esse tipo de homem, quando vai conversar com sua esposa, diz, que tal um dia eu ter outra mulher? Como é que você vai ficar? Ela começa a trazer esses argumentos. Macho, diz amor, inshallah, próximo ano vou casar outra mulher. Um ano antes. Mesmo a dizer que é próximo mês. Próximo ano vou casar outra mulher, inshallah. Fica a se organizar. Trata bem a primeira, para quando você está a ir na segunda, ela saber que a outra vai estar em boas mãos. Mesmo me doer, estar a doer isso mesmo, que se me trata bem. Mas qual é o problema? Eu trato bem a ele, qual é o problema? Para ela perceber que afinal não somos nada, ninguém é de ninguém, para sempre. Mesmo você morrer com essa mulher, é meu amor, não quero mais, vai morrer. Allah vai tirar ela ou vai tirar você. Ela vai ficar, vai casar com outro homem, ou você é que vai casar com outra mulher. Então, não são macho. O macho não vive esse tipo de situação. Machos que são machos, as mulheres saíram, são esses casos que vocês vivem, que as mulheres saíram de casa e mandaram fumar. Deixa, manda bazar, leva outra, põe ali. Ver se não há de vir. Então, nós temos muitos homens que aparentam ser homens, em casa não são homens. Chamamos machos afeminados. Sim, senhor. Vivem com suas primas. São aqueles que são feitos greves até de sexo. Não. Bom, Sheikh,
Algo acrescento a respeito disso? Mashallah. Barakallah. É que o Islã nos ensina a sinceridade. O Islã nos ensina a prudência. O Islã nos ensina a boa convivência. É lógico que você pode conversar com a sua esposa, mas sempre um tavido nunca pode faltar, uma sensibilidade. Mas há uma sensibilização que você faz e até que ela continua a mesma. Quando for nesta vertente, quando eu posso seguir? Sheikh, é aquilo que o Sheikh Yusuf estava a dizer. Não é ele que tem que dizer sim, vai lá casar. O macho por si só? Ele tem que casar. Não é ele que tem que falar, não, você não casa, ou você casa, ou não sei o que lá. A antecipação é lógico. Tem que antecipar. More. Próximo mês, inshallah, farei um Sunnat Nikah com uma outra mulher. Ele é lógico que ela vai trazer argumentos. E a pergunta que não se quer calar nas mulheres quando se diz vou casar, tá bom, eu não te chego. O que eu não faço para ti? Essa é uma pergunta que muitas das vezes aparece. Tá bom, o que eu não faço para ti para eu começar a fazer? Mas será que essa poligamia tem nada a ver com o que as mulheres fazem, o que não faz? Sabe onde é que está o erro? O erro está no princípio, como o Sheikh Yusuf estava a dizer, no princípio da negociação, em você e a mulher pretendem se unir, pretendem se casar. Sheikh, se você vai casar, vai procurar uma mulher de um sítio errado, num comportamento não bom, de uma família desviada, ela já vem lá com um comportamento desviante, já vem lá com um comportamento doentio. Mas se tu vais, casas uma mulher com din, por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou, opta pela mulher que tem din. Se você vai no princípio com essa mulher que tem din, é lógico que esta negociação vai ser fácil. Esta abordagem de você falar, próximo mês, inshallah, farei Sunnat Nikah com outra, vai ser fácil, inshallah. Mas se ela ainda continua a bater na mesma tecla, Sheikh, não tem outra opção. Casa. Muito bem. E acredito, inshallah, que ela não vai sair de casa. Não vai sair de casa. Poderá não sair. Poderá não sair de Há casa. casos que pode acontecer que ela saia também. Há casos que podem sair. Mas a maior parte, existirão várias sensibilizações da parte dela. Mas você vai sair de casa, deixar aquela sua mansão, porque teu marido só foi casar outra. Não estás a ver que existe escassez de casamento? De homem não. De homens para casar. Problema de homens não existe. Não existe problema de homem. Existem problemas de homem para casar. E nós também às vezes nós temos que nos dar culpa a nós mesmos. Nós somos sérios. Eu até vou até lá. A respeito das mulheres que estão, as mulheres principalmente muçulmanas que estão em crise de casamento. Esta crise, sabe que nós temos culpa nisso? Digo, nós homens muçulmanos temos culpa nisso? Mashallah, barakallah. Eu acredito que nós temos culpa. Temos culpa. E esta culpa o Sheikh vai colocar só nos homens? Pelo menos nessa pergunta. Sim. Porque outras perguntas já colocou em ambas partes. Ambas partes. Então aqui só coloca nos A homens. culpa é dos homens. Mas quando é que surge a culpa dos homens? Exemplo concreto. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa". Os homens são mais autoritários em relação às mulheres. Esta autoridade não é por força, tudo aquilo, né? Falar muito. Há homens que falam muito. Não é por isso. Bima anfaqu, porque eles é quem gastam. Dote, tudo aquilo aí. Mas tu vais ver um pai da moça que tu vais casar, que lá são muçulmanos. Os pais são muçulmanos.
Mas eles os pais encarregados de educação, deixam vir lá um cafre. E eles lançam culpa à mulher, à miúda. Não é? Essas crianças de hoje não ouvem. Como é que não ouvem se tu não deste o princípio do dino islâmico aos seus filhos? Quando os nossos filhos não têm um princípio islâmico do dino, vão voar de qualquer maneira. Voam de qualquer maneira. Então, praticamente, a culpa é dos homens. Nós é que não queremos seguir aquilo que é o Sunnah. Casar essas mulheres, porque elas precisam. As mulheres que estão em crise de casamento, refiro-me principalmente das muçulmanas, nós temos culpa nessa crise. Primeiro é que as mulheres muçulmanas não estão em crise no casamento. Porque elas não estão a procurar casamento com prudência. Muitas delas estão a procurar casamento como um lugar para ficar. Porque sexo já fazem. Sexo já fazem. Nós todos, nossa última saída é Allah subhanahu wa ta'ala. Você não vai chorar para Allah 30 dias, Allah não te atender. Allah já disse: Udu'uni astajib lakum. Peçam-me, eu vos conceder. O maior número dessas nossas irmãs que estão em crise no casamento são irmãs que casam, começamos a assistir os comportamentos delas, divorciam ou seus maridos morrem. Mulher, a gente cobiça mesmo enquanto está num casamento. Reparar da forma que ela trata o marido, do jeito que ela cumpre o dini. Essa mulher, quando seu marido perde a vida ou divorcia, você cobiça o ambiente e começa a ver, deixa ela levar. Mas você assiste situações que mulheres estão no casamento, porque muitas delas que estão carentes para casar são divorciadas ou viúvas. As mais novas que têm programas delas na cabeça, que têm essa doença no coração de rizq, querem um homem que ainda não casou. Não é? Mas os homens que ainda não casaram, não casam. Não casam. Porque tem esta mancha, tawakkul. Duvidar Allah subhanahu wa ta'ala no rizq. Se eu casar, vou dar o quê? Vou dar o quê? Mas está a dar, compra Nivea para a namorada, compra Inuka, está 750. 750 é saco de arroz. Dá perfume, dá rolô, dá não sei o que. Essas coisas todas. Compra Mega. Mas por causa dessa doença, começa a ver um casamento como um bicho de 7 cabeças. Vou viver aonde? Casar é uma natureza humana. Ninguém é obrigado. O próprio Islã condicionou: se você puder, se case. Esse poder tem muita diplomacia aí dentro. Como disse Sheikh Umar, frique não casa. Um jovem que o serviço dele é bombar ali, é muçulmano. Você não há de dar tua filha. Vai começar a fazer comparações de tamanho, desculpa a expressão. E o casamento não dura. Quando começa a comparar entre Ana, Márcia, Joana, que passou com ele, começa a ver que aqui não estou a tratar nada. As mulheres que ainda nunca casaram, não é? Elas, é lógico que elas também querem algo novo. Então, não são só os homens que precisam de algo novo? Não.
Não são só os homens. As mulheres são novas, têm 17, 18, 20 anos. Não vai levar uma sucata. Um vai porque tem dinheiro, um vai, mashallah, porque dine, mashallah, enquanto a máquina já variou. São casos que assistimos, os homens deixam-se levar, vão até, começam a pensar em poligamiar aos 40 anos. Colocaram na cabeça que poligamia é para senhores. Então, no tempo em que quero poligamiar, a situação fica essa. Numa casa lê Coran, na outra casa fica na cama. Que não é possível. Então, você vai levar a jovem, a mais nova. Chega lá, ela quer trabalho. Você já habitou lá com mamã, com a mãe grande, como ela diz. Você acaba recuando, que é lá mesmo onde conseguem cuidar de mim. Ali é prisão. Que não é maqueleliwa. Procurou. Então, essas coisas de... Hoje em dia estamos a debater esses assuntos de poligamia. Colocamos como obrigatório. Enquanto não é. As meninas não estão obrigadas a terem a serem como segunda esposa de um homem casado. Não é obrigatório. Deixemos, Allah vai trazer solução. Estamos a ver as que negaram ser segunda ou estão a pedir para ser quarta. Temos aqui já tudo arrumado, já está arrumada. Já está a implorar, a vir no jornal, a vir nas madraças, a dizer que eu estou disponível mesmo para ser a quarta. Porque já não tem campo. A juventude é uma parte que passa, principalmente na mulher. Mulheres que nasceram no ano 2004 já estão velhas. Nós que nascemos na década 90 ainda estamos em dia. Então, as mulheres não calculam esses assuntos. Eles só reparam na parte de ciúme. Desculpa prolongar. As coniventes são as mães, que também são mulheres. Colocaram um bicho de 7 cabeças na poligamia lá desde muito. Que mulher, quando é poligamiada, tem conflitos com a nora, drogas são colocadas, lutas não acabam, disputas para homem. Então, aconselham suas filhas a não se envolverem naquela situação. E aquelas, por causa da rivalidade. E as que estão casadas também, as que são primeira, começam também, as mães influenciam, que pá, você, qual é o problema esse dia anda triste? Ah, meu marido já casou, já entraste no problema. O teu pai casou, mudou de casa, teu avô casou, não sei o que. Então começa a encarar isso. Outros já trazer argumentos talvez que não se enquadra. Que não se enquadra. O avô, aquele primeiro, morreu assim mesmo. Morreu por causa de mulher. Já perdeste seu marido. Então, a coisa fica essa. Drogas. Assim vão lhe dar medicamento, ele vai mudar de casa, ou depois não sei o que, vai ficar maluco, porque esse está a forçar, esse está a forçar. Coisas que não têm base. Certo. E as mesmas novas, como nós podemos aqui, como ouvimos com o nosso painelista sobre as novas, que não precisam um velho. Não precisa um velho como um esposo. Mas existem as mesmas novas dos seus 14, 17, aliás, 18, 19 anos. Pode aceitar este velho como amante. E ficar com ele muito tempo. Como amante. Mas como esposo, não. A situação seria da idade ou do interesse? Na verdade, respondendo nessa questão, nós temos que saber que mulher não gosta de homem. Essa talvez é uma outra nova ideia que eu ainda não sei. Mulher não gosta de homem. Essa é a natureza humana. Ela só gosta de o quê? Mulher gosta do que o homem tem ou o que é. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui disse reparar em dine dele e comportamento dele. É o quê? É o que ele tem. Não é a masculinidade dele. Então, mulher não gosta de homem. Mulher gosta do que o homem é ou o que tem. Se acabar isto que ela quer,
recua. Por exemplo, a mulher, nossas mulheres podem ficar conosco porque Islã, epa, é bonito, isso é o que a gente é. Outros, dinheiro, como o professor Sama disse, quando estás a casar, observar, beleza é o que a pessoa é. Ou condições da família é o que a família tem. Casa-se mulher também pela condição da família. No final de tudo, disse a melhor é dini, ter Islã. Isto é o que a pessoa tem. Quando perde essa qualidade, recua. Muito bem. É a mesma visão que tem em relação às novas que aceitam os velhos como amante e não como esposo. É por causa da idade ou por causa do interesse? Mashallah. Eu acho que nos tempos de hoje, em que a gente está a viver, as nossas irmãs mais novas têm 18 anos e já têm provavelmente uma idade não correspondida, 16, 17 anos, que não é correspondida, não é? Mas tu vais encontrar essas idades com uma pessoa que de 50 anos. Aí, não pode pensar que ela está a amar. É interesse. Ela quer dinheiro. Existem muitas moças nos institutos privados. Vais perguntar quem está a pagar sua mensalidade. É um homem que está casado. É um gajo que tem taco. Está a custear despesas. E no final, logo que graduar aquela moça, ele mandou fumar. Até outras, que são um pouco mais espertas, começam a apertar aquele senhor. Até que lhe ponha empregada. Até lhe empregar no apoio do Estado. Basta estar empregado no apoio do Estado, já não atende chamada, já lhe bloqueou. Por quê? Estava interessada no valor. É isto que a mulher não gosta do homem. Gosta o que o homem é ou o que o homem tem. Então, é. Mas há uma particularidade também. Ela pode gostar do que o homem tem ou o que o homem é, mas também pode gostar de natureza do homem, amar mesmo perfeitamente, no fundo do coração. Há mulheres que amam. Não vais me dizer que as esposas de Nabi sallallahu alaihi wasallam não lhe amavam. Nem um homem ou uma mulher hoje em dia, nesse tempo em que nós estamos, ficar 3 dias você se acender fogo. Vai arrumar. Mulheres sem imã. Mas aquelas amavam do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essas miúdas, essas mulheres interesseiras, entre aspas, acredita comigo que já tem um Antônio lá fora, que ela ama. Até leva dinheiro daquele velho, vai comprar moto, dá aquele Antônio. Fica a fazer táxi. Por quê? Ela sabe o que está a fazer. Vai ali, chula, tá, fica aqui, vai entregar este aqui. Porque ela sente-se consolada, sente-se carinhosa com o Antônio. E logo de poder alcançar o objetivo, ela corta, fica com o Antônio. Em muitos casos já presenciamos isso. Acabou Allah. Não. O outro aspecto que nós podemos aqui observar é em relação às mulheres, porque o Sheikh acabou dizendo que as mulheres não estão em crise de casamento. Estão. Mas o Sheikh afirmou assim, que as mulheres não estão em crise. Quer dizer, não estão com problemas de casamento. As que têm problema de casamento são aquelas que já casaram, divorciaram ou perderam os esposos, ou outras tiveram acidentes de caminhada, essas coisas todas. Mas eu queria chegar até lá. Mas vamos dizer que isto mesmo é concreto. Dizer que as mulheres não estão em crise de casamento, primeiro nós podemos fazermos um gráfico. As mulheres conhecem homem mais ou menos 12 anos, 13, essas mulheres já conhecem homem.
14, 15, 16 já conhecem homem. Que não é normal. Então, elas, essa faixa etária, elas não vão precisar de um homem para casar. Mentira. Elas não estão em crise para casar. Porque o que elas acham? Estão numa faixa de showbiz, de curtição. Se você fala para ela, ou vais ter com o pai, epa, gostei da sua filha, quero casar. Veja a sua resposta do pai. Dela, aliás, para o pai. Minha filha tem que estudar, minha filha tem que estudar, tem que terminar a faculdade, não sei o que é. Não tem idade para casar. Não tem idade. Mas ela deixa a filha ir para a discoteca. Tem idade para ir à piscina, não tem idade para se responsabilizar. Não é? Algumas até ficam mais na casa dos seus pais. Na casa dos pais. Vão, engravidam, voltam. Então, logo que engravidar, a criança basta fazer 3, 4, 5 anos. Ela começa a pensar, aí o X quadrado. Quero casar. Já entra em crise. Mas naquela faixa, ela não estava em crise de casar. É lógico que as viúvas, as solteiras e outras nossas irmãs, entre aspas, arrependidas, estão em crise. Elas querem casar. Mas não tem como. E a responsabilidade é nossa. A responsabilidade também é nossa? Sim. A responsabilidade é nossa. Para casar elas. Certo. Tem a responsabilidade. De acordo com a orientação. A responsabilidade digo que temos, não é? Pelo índice da prostituição ou das mulheres solteiras, não sei o que, culpados são os homens. Se nós tivéssemos firme para cumprir com o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, você 4, ele 4, eu 4, eu 3, não é? Ia diminuir alguma coisa. Ia diminuir. Logo 16. Nós queremos casar filhas dos outros, mais nova, e não queremos dar nossas filhas. Queremos casar irmãs dos outros, novas, e nós temos irmãs. Ninguém fica preocupado. Por isso estou a dizer, a crise no casório está mais para as pessoas que já passaram por dificuldades, que conhecem a vida. Porque esse assunto os pais não falam para as mais novas. Não falam. As mães não lembram as filhas que eu nasci você quando eu tinha 15 anos. Não lembram. Nossas mães tiveram a nós com 15, 16, essa fase aí. Hoje nós estamos nos 30, elas estão nos 45. Nos fizeram com quantos anos? Então, elas não lembram que a eficácia boa de uma mulher está em ter um lar e ser responsável. A única coisa que se conversa em casa, estude para você ser alguém. Estude para você ser alguém. Estude primeiro, fazer tua 12ª, aí depois vamos ver o que acontece. Se não houver vaga, aí já pode pensar em casar. Se não houver vaga. Significa se houver vaga, se houver garantia de formação, ela não casa. Vai para a faculdade, volta já a terceira mão, já tem o diploma dentro, já quer casar. Isso não é crise. Vai, mulher, quando decidir organizar esse dunya, vai se organizar. As nossas irmãs disseram para nós, queremos casar. Uma mulher nova não tem 45 dias. São 2, 3 homens que há de vir, eu quero fazer nikah consigo. Repara, gostou, vou pensar no assunto. Não tem 1 mês, 2 meses não tem. Vai ter alguém. Mas o problema é esse, de arrastar, primeiro bombar aqui, bombar ali, bombar ali, bombar ali, depois começar a ver que não estou a tratar nada. Deixa lá procurar alguém, ficar com ele. Esse é o problema. E nós também já não estamos nem aí. Mas há um problema que nós aqui estamos a trazer. Prostituição. Sempre falamos de prostituição. É que quando se faz prostituição, é que há 2 sexos aqui envolvidos. Parece que nós estamos a inclinar mais para o lado da mulher. Elas prostituem com quem?
Os homens, é claro. É claro que é os homens. Então, qual seria aqui a culpa das mulheres receber que depois dela ir ali, não encontra nada e que volta? Esse tempo vai ali, vai com quem? Vai com os homens, os muçulmanos estão lá. Lembrando o Aya. Lá começa com quem? Começa com as mulheres. Por quê? Já reparamos essa diplomacia. Se a mulher deixar, o sexo não acontece, a prostituição não há. As mulheres é que facilitam a prostituição. Mas é que no nível em que nós estamos hoje, existe prostituição com que homens até fazem prostituição. Há homens que fazem prostituição para serem pagos. Nós estamos a viver aqui nessas mulheres a pagarem homens. Sim, por quê? Quer dizer, homem parar num sítio, eu sou pago pelos meus serviços. Mulher é que vem. Muito bem. Sim. E há mulheres paradas no sítio e o homem que vem. Imagina essa desavença. As mulheres param um sítio a esperar homem, a procurar homem para vir. Sim. Elas é que são coniventes. Os homens param num sítio a esperar da mulher vir. Significa que se a mulher não vir, o homem não tem como. Mas há homens também que fazem prostituição comigo. Isso também não podemos esquecer. Isso não vamos esquecer. Sim. Não vamos deixar de lado. Só estamos a dizer, nesses casos que estamos aqui a referir, apesar de os homens serem os donos, os que fazem a ação, mas as coniventes são as mulheres. Muito bem. Yeah. Penso que já está tudo dito. Já está tudo dito. E nós estamos a caminhar para o fim do nosso programa. E queria deixar algumas recomendações, ou os macheiros deixar alguma recomendação a respeito do assunto que nós tratamos nessas crises. Qual é o conselho que nós daríamos a nós e às nossas irmãs? Começando com o chefe, porque disse nós, que somos os principais coniventes. Depois deu ao outro lado. Então, qual é o conselho que deixa para os dois lados? Amém, mashallah. Primeiro, dizer que temos que ter muito tawakkul. Temos que acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que nos arrepender, temos que voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. E nas nossas casas temos que ter ensinamentos do Din. E atenção, os nossos internautas, nós não estamos contra a formação da mulher. Não. Estamos a favor da formação da mulher. Mas, como disse o nosso chefe aqui, Yusuf, que a mulher tem um período limitado. Até os seus 45 anos, esquecer. Não é? Mas o homem não. O homem pode ter 10 filhos e ainda continua em forma. E a mulher só com 3, 4 já mostra algumas sequelas. Algumas sequelas não bem. Então é preciso nós termos ensinamentos do Din de Allah subhanahu wa ta'ala, e aconselharia a nossas irmãs que pautassem pelos estudos de madraça. Estudarem madraça para que assim possam ter o conhecimento do Din de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E para ti, meu querido irmão moderador, que Allah subhanahu wa ta'ala continue te dando mais vida. Amém. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça crescer este canal. Amém. É lógico que com a criação deste canal alguma coisa mudou no nosso distrito. E existirão várias pedras. Mas gostaria de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que pudesse te manter firme. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse, fastaqim, sem firme como foste ordenado. Então a firmeza é uma coisa mais essencial. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o Jannat a todos nós, os nossos internautas, os meus familiares, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver de acordo com o Din de Allah subhanahu wa ta'ala e seguirmos o nosso sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Do meu lado eu quero deixar um conselho para os homens, outro conselho para as mulheres. Mas como o chefe sempre falou dos homens, que os homens são grandes culpados, eu penso que tem que mais focar-se nos homens. Vou começar nos homens. Não. Aconselho os homens que não tem muito fluxo, mas que tem necessidade de ter a segunda, que tem antes de ter muito dinheiro.
as pessoas, o ser humano, o homem em particular, quando Allah dá mais dinheiro, não trabalha à noite, não dá conta do recado. Isso falo de boca cheia. É psicológico. Não espere o risco vir com muita abundância, porque se assim chegar, pode ter a ganância, se Allah não ajudar, começar a pensar que você pode casar uma, duas, deixar essa, pegar outra, porque tem dinheiro. Cumpra o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam no nível em que estiver. Os sunnas andam com imani. Cada vez mais que seu imani ir para um patamar, você vai conseguir pegar um. Então, este sunnah de poligamia, se conseguir, se tem necessidades, pegue antes de ter muito dinheiro. Porque os que Allah aumentou o risco dele não estão a conseguir dar conta do recado. Por causa de preocupação do próprio fluxo que tem. Quando começa a fazer cálculo, menções, preocupação, dorme fora da hora, chega em casa tarde, não sei o que, viaja para ali, não está a conseguir. E para as mulheres, minhas irmãs, minhas tias, minhas mães, reparem, Allah subhanahu wa ta'ala, como Ele, o único que é sério, que quando ordena algo, ou quando coloca algo para ser seguido, tem uma diplomacia boa lá dentro. Os homens nunca vão ser como vocês querem. Sempre vão ser como Allah fez os corações dele. Os homens sempre querem mais de uma esposa. E sempre vão desejar. O seu, que te engana, que diz que só tem assim, pode ser que tenha segunda, terceira, quarta, mas é o curso diurno. Não dorme lá. Por outro lado, se o seu está consigo, não anda fora e não está com planos de cumprir com esse sunnah da poligamia, diga alhamdulillah e não pense que ele está a fazer isso porque você é muito bonita ou porque ele ama a si. Temos história daquela mulher, aquelas mulheres do Iêmen que sentavam com a Aisha, cada um começou a contar o que seu marido faz para ela. Uma delas, a 11ª, disse: meu marido tinha muito dinheiro, cuidava de mim, me dava tudo o que eu quisesse, tudo, menos nada. Eu levava o que quiser. Mas chegou um tempo, ele me deixou, foi casar outra. E ela começou a, mas como é que é? Tudo de bom, não sei o que, me deixou, foi casar outra. Então, no outro casamento em que ela foi, também coincidiu com uma pessoa que tem muito dinheiro. Mashallah, lhe deu tudo, mas no final, ela quando contava para Aisha, disse: sempre me lembro do meu primeiro marido. Porque o que este me dá, mesmo juntar, colocar tudo, não chega a uma tigela do que o outro me dava. Isto significa que o coração humano, como Allah disse, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, nós criamos o ser humano, o coração do ser humano insatisfeito. Você pode pensar que ele está satisfeito, mas não está. Alguma coisa não está bem. Então coloque Allah subhanahu wa ta'ala à frente. Aqueles que ainda não casaram, façam dua para que Allah subhanahu wa ta'ala vos traga um marido prudente, muçulmano, que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for um que já tem esposa, analise se dá ou não dá. Se for um que ainda não tem, case, mas sabendo que ele amanhã vai gostar de uma outra como gostou de mim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Os recados estão dados e assim nós dispensamos e agradecemos pelo carinho da vossa audiência. Inshallah, voltaremos no próximo programa, assim que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Mas, o próximo programa, inshallah, estaremos إني أذكر نسوة ورجالا ما كل